Olá, tudo bem, pessoal? Mais uma vez estamos aqui para estudar um pouco da lição. Hoje, quinta-feira, 18 de junho. E para que isso possa acontecer, antes, eu convido a você a estar fechando os olhos para a gente fazer uma oração e de fato estar começando o nosso estudo. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia, mais uma oportunidade, Senhor, de estar aqui para aprender mais sobre o Senhor, para falar sobre o seu amor, para falar um pouco sobre a sua misericórdia. Por favor, que o Senhor possa estar com cada um de nós, possa estar com o nosso dia, com a semana que estamos tendo, para que o Senhor possa realmente nos dar a proteção e o auxílio que precisamos. Nos dê, por favor, também o Espírito Santo como nosso professor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, pessoal. Lição. Falando aqui um pouco sobre testemunhar de Cristo. E aqui agora, quinta-feira, com o título Sem imposição, mas com poder. Aqui diz o seguinte: Você já se perguntou como Jesus tinha fôlego para trabalhar, curar, consolar, pregar e ensinar tanta gente dia após dia? Lemos que, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Era o amor e a compaixão de Jesus pela humanidade que impulsionavam o seu ministério. Do mesmo modo, o amor de Deus em nós nos motiva a sentir o dever de conduzir as pessoas a Ele e à sua verdade. Você já olhou para rostos anônimos em meio à multidão e pensou na eternidade dessas pessoas? Será que conhecem a Jesus? Já sentiu, diante da necessidade de um desconhecido, aquele impulso que só pode ser o amor de Deus em você? Esse amor nos move a guiar vidas até Ele. Jeremias descreveu assim: se digo que nunca mais mencionarei o Senhor, nem falarei em seu nome e sua palavra, arde como fogo em meu coração. É como fogo em meus ossos. Estou cansado de tentar contê-la, e é impossível. Entretanto, ao compartilhar a fé, jamais devemos forçar alguém a aceitar a Deus ou a verdade bíblica. Forçar alguém é o contrário ao caráter de Deus. No testemunho, devemos imitar o exemplo de Jesus. Ellen White escreveu: Não faz parte da missão de Cristo obrigar as pessoas a recebê-lo. Satanás e pessoas movidas por seu espírito é que buscam forçar a consciência. Não há maior evidência de que possuímos o espírito, ou seja, o caráter de Satanás, do que a disposição de causar dano aos que não valorizam a nossa obra ou agem contrariamente às nossas ideias. Permita que Deus faça de você um canal do seu amor. O mundo pode rejeitar a verdade, mas isso não deve impedir de compartilhá-la com sabedoria e amor. Lembre-se, muitas vezes o testemunho pessoal tem um maior peso, e especialmente nos primeiros contratos. Vamos lá. De fato, não vamos mentir, diferente, dos apóstolos, que eles tiveram lá em posição, a gente talvez possa se sentir meio tímido, talvez não se sentir especial e se sentir alguém comum, que talvez até é menos do que os outros, E isso, claro, impacta de forma muito grande, na forma como a gente realmente enxerga essa parte, de pregar o evangelho. Assim como eu, nem todo mundo tem a melhor dicção, a melhor oratória. Às vezes você estuda a Bíblia e sente uma dificuldade maior para entender ela. E por mais que isso some para a gente não falar de Jesus, a gente precisa falar sobre Jesus, Por mais difícil que seja, por mais que a gente não se sinta capaz, a gente precisa entender que Ele está ao nosso redor e que Ele vai nos ajudar, Aqui no começo fala muito sobre ajudar pessoas que estão aparentemente longe da gente, na questão de vínculo, Então você vai na rua, você vê alguém e você pensa, caramba, não conheço essa pessoa, eu nunca vi ela, mas eu quero ver ela no céu, Obviamente que, não
né? Se a gente for realmente pensar num ponto de vista de ajudar todo mundo, nesse ponto de vista realmente é difícil, né? Você não vai parar todo mundo na rua e vai falar, ó, vou falar sobre Jesus, né? É um pouco complicado você fazer dessa forma, né? Mas a gente pensa, né? E é normal pensar nisso, né? Muitas das vezes você conversa com alguém, você mal conheceu a pessoa e vem aquele pensamento de, caramba, né? A nossa vida ela é passageira. Aqui a Terra ela não dá nada de bom pra nós. Pelo contrário, é somente sofrimento. Só que as pessoas elas não têm muito essa ideia, né? Por mais que muitos já tenham ouvido falar sobre Jesus, essas pessoas normalmente elas vivem a vida dia após dia, ano após ano, vai se passando, né? Naquela rotina mesmo, né? Que ela vai tendo. E o espaço para deixar Jesus agir acaba sempre ficando mais complicado. E até por isso, né, que a lição acaba falando pra gente que a gente não deve forçar ninguém a aceitar Jesus, mas a gente precisa, e isso com certeza, falar do amor dele, né? Tanto que, né, uma das coisas mais fortes e que mais arrastam pessoas aos pés de Cristo é exatamente o testemunho. Testemunhar sobre ele é ser uma pessoa honesta, uma pessoa no trabalho que tá ali fazendo a sua parte, que não fica falando mal de ninguém, que não fica fazendo fofoca. Não é fácil. Não é fácil ser alguém que não mente, alguém que não tem segundas intenções, mas é especialmente esse tipo de testemunho, esse tipo de pessoa que leva outras pessoas a conhecerem mais do amor de Deus, né? E aí, né, se a gente for continuar lendo, a gente vai ver que a gente precisa pedir para Deus que ele possa nos ajudar, porque a gente, por a gente mesmo, não é dessa forma. A gente quer prejudicar, a gente quer mentir no ambiente de trabalho, a gente quer burlar algumas regrinhas quando a gente está na escola, e tudo isso, né, quando as pessoas veem, acaba contribuindo para que elas não vejam Jesus na gente, né? Aqui no final diz o seguinte: leia 2 Pedro 3, verso 18. De que maneiras você tem crescido na graça e no conhecimento de Cristo? Como isso se revela na prática, nas suas conversas e atitude com pessoas ao seu redor? Vamos lá. 2 Pedro. Só um momento. 3, verso 18 diz o seguinte: Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim como agora, assim como, não, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Amém. Vamos lá. De que maneira você tem crescido na graça e no conhecimento de Cristo? Né? Acredito que assim, né? Por mais que seja uma pergunta pessoal, quando a gente aceita Jesus e vai crescendo em graça, a gente para de. Acho que a primeira coisa que a gente para é de pensar somente em nós. A gente começa a pensar em outras pessoas também, né? Não só nesse ponto de salvação, mas em pontos do dia a dia também, né? Às vezes, né, alguma situação que você poderia estar tirando vantagem, mas você decide ajudar outra pessoa, simplesmente porque você entende que o próximo ele é tão importante quanto nós, né? Ele é importante da mesma maneira que eu, né? A pessoa que ela tá passando na rua, aquela pessoa lá, às vezes no trabalho, na escola, que às vezes até quer prejudicar você, né? Não é justificável a gente pagar, né, o mal com a mesma moeda. Acho que é a primeira coisa que muda, né? E entre outras coisas, mas isso para mim é algo muito presente, né? Eu lembro que na época de trabalho tinha muitas pessoas boas, mas também tinha algumas pessoas que infelizmente agiam de falsidade e entre outras coisas que estavam querendo prejudicar simplesmente para não perder o trabalho, ou para ter um dinheiro a mais, ou para aparentar só que eram pessoas mais trabalhadoras, e isso me chateava, né? Só que mesmo assim, Deus, pela graça e misericórdia dele,
me ajudou a melhorar nesse ponto, né? De modo que eu simplesmente não já olhava com rancor ou querendo prejudicar a pessoa da mesma forma, né? E é por isso que é tão importante a gente entender que Jesus ele vai nos ajudando nisso e quando você, sabe, para de desejar o mal para os outros, você começa a querer ajudar, né? O que é totalmente diferente, né? Você para de olhar para a pessoa ali que está passando tá querendo mal pra você e você querer, sei lá, devolver com a mesma moeda, você começa a querer ajudar ela, né? E que Deus possa me ajudar nisso, possa ajudar cada um de nós, porque não é fácil, né? A pessoa que diz que é simples, que é tranquilo, ela tá provavelmente em um universo diferente do meu e do seu, né? Muito, muito difícil, mas não devemos levar pro lado pessoal. Enfim, é isso. Mais uma semana que está se chegando perto do fim, hein, pessoal? Quinta-feira, né? E pela graça de Deus estamos aqui estudando. A gente poderia estar fazendo qualquer outra coisa e que Deus possa estar com cada um de nós. Para finalizar, agora vamos fazer, né, uma oração e pedir o auxílio de Deus. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Muito obrigado por mais, né, um dia aqui da lição que a gente acabou estudando. Que o Senhor possa estar não só comigo, mas com cada pessoa. Que a gente possa colocar em prática, Senhor, o que a gente acabou vendo e lendo aqui. Porque é só o Senhor que vai fazer a mudança de caráter e nos incentivar, Senhor, a ajudar outras pessoas a não pensar só na gente. Muito obrigado por tudo. Fica conosco nesse restante de dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém.